Olá, boa noite. Segunda-feira, nós estamos aqui, dia 12 de agosto de 2019. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, o seu programa preferido de todo o início de noite e também da madrugada, né? Que é o Atualidades Pampa, que, entre outros assuntos, hoje traz os seguintes, Vitoriano. Olha, o presidente Bolsonaro, hoje à tarde, falou que vai mudar muita coisa no trânsito brasileiro. Regras, punições, mas principalmente os radares. E a Justiça Federal suspende decreto que tinha demitido e exonerado 11 peritos do mecanismo de combate à tortura. Hoje vamos falar sobre dicas de livros e filmes. E como o glamour das bicicletas da Europa foi trocado pela modernidade dos patinetes elétricos. Os homens vão poder ser fashion e elegantes dentro de 90 dias. Vem aí a David óculos, estou falando. E vamos falar dos novos prédios que estão sendo construídos em São Paulo. Vou falar das inovações dos prédios na grande capital paulista. Olha, e eu dando continuidade, parece que agora vai. Porto Alegre parece dar ares de cidade turística depois do lançamento da consulta para concessão de trecho da Orla do Guaíba. Nossa, já é um assunto esse da Carla, né? Eu quero dizer aos senhores que tem alguns dias anteriores no nosso programa, alguns dos senhores tinham dúvidas a respeito de certidão de óbito, a respeito de registros, enfim. Então, a Atualidades Pampa quer prestar um esclarecimento melhor aos senhores. E por isso está recebendo hoje o presidente do Colégio Registral do Rio Grande do Sul, João Pedro Lamana Paiva. E com ele nós vamos tirar algumas dúvidas. Ele assistiu o nosso programa e quer dar a resposta para você. Seja bem-vindo, obrigada por dispor do seu tempo para estar aqui conosco. Muito obrigado, Magna. Para mim é uma satisfação e um privilégio estar nessa bancada aqui tão repleta de competentes profissionais do jornalismo. E estamos aqui para esclarecer e agradecer também a essa oportunidade que nos dá. E esse esclarecimento nós queremos dizer que somos favoráveis amplamente ao debate, à discussão, desde que seja debate justo. O que nós não somos a favor são críticas injustificadas, injustas e até às vezes desaforadas, como nós tivemos que fomos considerados como sendo criminosos e vigaristas. Olha, isso aí foi uma ofensa para a instituição que ela é secular. O nosso sistema notarial registral no Brasil, ele vem desde 1846. Ele precede, inclusive, a proclamação da República. Vejam, se uma instituição que tem mais de 150 anos, e tu sabe muito bem, Mário, quando o registro de imóveis da primeira zona da qual sou titular fez 150 anos, nós mostramos aos rio-grandenses e ao Brasil o que é um arquivo vivo que tem em 150 anos. E foi algo assim, extraordinário. O lançamento do livro. Do lançamento, e tu fosse a nossa pessoa que conduziu lá todas as atividades. Muito prazer. Então, quando há uma ofensa contra a instituição, ofende também os notários e registradores. Por quê? Porque nós somos profissionais do direito, somos dotados de fé pública, nós somos aqueles que damos a garantia, a segurança jurídica às pessoas, aos negócios, aos bens móveis e imóveis. Então nós estamos aqui para servir e servir justamente o usuário. A Constituição Federal de 1988 trouxe pela primeira vez na história, Rochel, um dispositivo legal em disposições transitórias, artigo 236, estabelecendo mais ou menos assim: os serviços notariais e registrais serão exercidos em caráter privado. Então nós somos privados, por mais que a função seja pública, mas a nossa atividade é privada, mediante delegação do Poder Judiciário. Doutor Lamana, na oportunidade, os nossos telespectadores tinham dúvidas contra registro de óbitos. Como é que funciona nesse serviço para a população? Muito bem. Então, para a população, mas antes, porém, eu quero só dizer, em função da Constituição Federal, que ela estabeleceu esse dispositivo e diz que lei regulamentaria essa atividade. E essa atividade foi regulamentada. E diz assim, primeiro, para regulamentar, primeiramente, a fiscalização dos atos. A fiscalização. Nós somos fiscalizados, sim.
E as leis, todas elas são para esse sentido. No Rio Grande do Sul, o primeiro juiz corregedor é o diretor do foro da comarca. Nós temos em torno de 170 comarcas no Rio Grande do Sul, distribuídas em 497 municípios. E lá o diretor do foro é o primeiro corregedor. Segundo, nós temos a Corregedoria Geral de Justiça, que é o órgão de orientação, fiscalização e correição do serviço de primeiro grau. Muito atuante, né? Muito atuante, né? Atuantíssima. Muito atuante. Tanto é verdade, meu caro jornalista Gustavo Victorino, que recentemente colegas aqui do Rio Grande do Sul perderam a delegação por a eficiência da corregedoria, dos órgãos fiscalizadores, de estar lá presentes. Então, nós somos fiscalizados, sim, porque se nós não fôssemos fiscalizados, nós não estaríamos exercendo essa atividade. E em sendo fiscalizados e em exercendo essa atividade tão digna para a comunidade, não somos criminosos nem vigaristas. Começa por aí. Segundo, tem uma classificação, Magda, que divide o serviço. De um lado, nós temos a classe notarial e, de outro lado, a classe registral. A classe notarial, ela é formada por tabeliães de protesto, que são aqueles que colocam os devedores em mora, correto? Quando tem uma dívida. E esse serviço de protesto ajuda o desenvolvimento econômico do país. Porque em uma semana ou 10 dias, ele resolve. Dos 100 títulos enviados para protesto, 70 são pagos. Então, 70%. E esse Instituto de Protesto, aqui no Rio Grande do Sul, que é o IEPRO, que é o Instituto de Estudo de Protesto, criou a Central de Atendimento aos usuários. E daí qualquer pessoa física ou jurídica poderá acessar esse site e saber... Central de Protesto do Rio Grande do Sul. Tá. E aí quer saber se o Ruschel tem algum protesto. Se ele souber o CPF do Ruschel, ele coloca lá e vê se tem ou não. Qualquer cidadão. E o atendimento atendimento, digamos, destinado ao usuário do sistema, que é o nosso point de toda a atividade. Segundo, a área notarial ainda, tabelionato de notas. O tabelião de nota, que está a cargo do Colégio Notarial do Rio Grande do Sul, ele exerce também as escrituras, lavra escritura, testamentos, né, reconhece firma, tem tico. Também, a partir de 1970, isso foi copiado depois a nível nacional, tem a Central de Testamentos. O que é essa Central de Testamento? É aquela pessoa que quer deixar em vida ainda para o futuro. Sim. E hoje, para se abrir um inventário judicial, ou então extrajudicial, você tem que ter essa certidão. E também pela internet? Pela internet, não, essa você tem que ir lá, porque tem que apresentar certidão de óbito. E aí, na hora, você já recebe. Aí vem a área registral. Sim. E a área registral também foi muito criticada, principalmente aqueles que trazem a cidadania para qualquer, digamos, brasileiro, qualquer estrangeiro. Para todos, no mundo todo. Que nasce com o registro de nascimento. Uma criança não registrada, ela é considerada inexistente para efeitos legais. Sim. Certo? Ela só vai ter a existência depois do registro. Esse sistema de registro civil de óbito estão gratuitos. Gratuitos. E a atividade o óbito também. O óbito também, para qualquer cidadão. Qualquer pessoa que, quando nasceu, que for declarar, é gratuito. O óbito também. E o casamento, para aquelas pessoas insuficientes, também não paga. Então, esse registro civil também foi criticado. E, lamentavelmente, eu quero saber o ponto para ajudar. Nós estamos aqui para construir e não para destruir algo que vem sendo feito com o maior carinho, devoção de todas as pessoas. Doutor Lamana, assim, para nós encerrarmos a sua participação, eu pergunto, existe algum canal de comunicação direto para as pessoas que tenham as reclamações, que queiram ter mais esclarecimentos? Só para a gente... A Corregedoria Geral de Justiça, ela recebe essas Aí reclamações. Tem que ser pessoalmente. Isso. No meu ofício, é só entrar lá no www.lamanapaiva.com.br, reclamações, tem lá, eu vou resolver. E só para encerrar, então, já, o plantão de óbito, gente, foi uma das criatividades mais emocionantes que tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Porque antes morria um familiar, né, à noite, você percorria os 8 registros civis. Não achava lugar. Agora você vai em um só. E ainda tem reclamação? Quanto tempo leva fazer o registro? 10 minutos. A pessoa pode esperar 20 ou 30, mas é feito. E quanto ao registro de imóveis,
que é outra reclamação, queremos dizer que existe o princípio da circunscrição imobiliária. Que é, trocado em miúdos? E quando tem mais de um registro de imóveis, então cria essa inscrição. Primeira zona, segunda zona, sexta zona. E o sistema da lei brasileira, ela é assim. Para mudar esse sistema, para ter uma opção, como é o caso da área notarial, que você pode escolher o teu tabelião, no registro de imóveis, você não pode escolher, em função da circunscrição e da territorialidade. E os emolumentos? R$100 mil, um ato de escritura para registro. Sim. Do 100, R$3 mil vai para o município ITBI. 0,7% vai para o registrador, que dá R$700, e 0,8% para o notário, dá 800. Então, num ato desses aí, tu gasta 4,5, mas tu gasta metade do que consta do ITBI e etc. e tal. Muito obrigado pela sua participação e eu agora vou lhe incomodar. cartório@lamanapaiva.com.br. Toda e qualquer dúvida que você tiver sobre esses assuntos, vai direto na fonte em quem trabalha com isso. Muito obrigado pela sua presença. O nosso telespectador agradece a sua Eu que agradeço a paciência e o telespectador. Estamos à disposição não só na primeira zona do registro, mas também como no colégio notariado e registrado em Anoreg. Eu quero só falar para a Carla, já que vai falar em modernismo, tá? Pense bem nas torres do Esporte Clube Internacional, que se pretende construir aí, meu ilustre, vai trazer as novidades de São Paulo. Isso aí só embeleza. O maior ponto turístico do Rio Grande do Sul seria digamos assim, esse projeto que nós queremos implantar. Já nos deu um carteiraço aqui. Já nos deu um carteiraço. Eu sou sempre favorável ao crescimento da cidade, seja azul ou vermelho. Não vai granalizar, fique certo. Mas eu sou colorado. Muito obrigado pela sua presença, até uma próxima oportunidade. Valeu, agradeço. Ô, Ruxo, tão saliente que você está, vamos à sua manchete? Mas eu tô que nem guri que chega na segunda-feira, no dia do pagamento, dona Magda. Eu tô atento. Vamos lá. Eu tô atento. É sempre um prazer receber o Lamanna aqui, né, e esses esclarecimentos importantes. Mas a minha manchete, dona Magda, é sobre a Justiça Federal, que suspendeu, o juiz da Sexta Vara suspendeu o decreto que tinha demitido os 11 peritos do mecanismo de combate à tortura. Vamos começar a explicar o que é isso. Esse mecanismo de combate à tortura foi criado em 2013 por uma exigência da ONU. A ONU exigiu que criássemos esse mecanismo, que todos aqueles que têm órgãos de prisão, órgãos prisionais, precisam ser fiscalizados. E se regulou essa matéria, é uma pressão da ONU, porque ela fiscaliza. Então, órgãos nacionais e internacionais vêm regularmente ao país examinar esta questão. Estes 11 peritos são nomeados pelo presidente da República e podem ter uma condenação. E este decreto, então, tinha exonerado esses peritos. E esses peritos só podem ser exonerados em duas questões, faz parte da legislação, em duas condições. Uma, se tiver tido falta grave, que é uma coisa muito séria, ou uma condenação penal com trânsito em julgado, não basta uma simples condenação de primeira instância. Então, a Defensoria Pública e o Ministério Público, que são os autores desta ação. Bem, qual é o procedimento a partir de agora? A liminar está vigorando, os 11 peritos voltam a atuar, né? Mas a AGU, a Advocacia Geral da União, está esperando ser intimada e vai tentar cassar a liminar. Então esse é o embate jurídico que nós temos em relação a mais uma comissão criada neste país. Bom, momento também para nós fazermos o registro, aqueles que não pegaram as manchetes do nosso programa, que a Aninha voltou, parisiense total, de boina vermelha, tudo mais. Como é que foi de passeio? Olha, uma experiência... Vive la France! Foi uma experiência extraordinária, tive a oportunidade de visitar a Itália e a França. São países que vivem crises completamente diferentes, uma dentro da sua crise de recursos, de gerir recursos públicos, principalmente na questão da corrupção. A Itália que passa por esse processo um pouco, o início que nós brasileiros aqui vivemos, onde se fala bastante do uso inadequado das verbas, principalmente a cidade de Roma, que passa por um fato muito parecido com aqui com a gente, com as obras públicas, que seria muito mais barato simplesmente reformar o que já se tinha,
mas quis se estruturar novamente a zona de esgoto, também a questão da purificação da água. Será que eles copiaram o modelo do Brasil? Falei, talvez a gente está fazendo escola, viu? Mas não é só aqui que talvez o transporte público não funcione muito bem, lá também temos atraso, mas nem se compara a qualidade do que aqui temos, mas algo que eu me surpreendi, lembrei de todos vocês, claro, cada um no seu momento, lembrei de forma individual, mas lembrei demais também dos telespectadores que se preocupam com a questão do patinete elétrico. Basicamente, em Paris, as pessoas estão aderindo a essa moda e quase 70% dos executivos de Paris agora eles andam só de patinete elétrico. Isso vem preocupando. Se eu tiver que andar de patinete. Meu sonho é ver a senhora num patinete, dona Mas Magda. tu vai ficar Meu sonhando. sonho, eu povoo meus sonhos imaginando a senhora andando lá no parcão, a senhora circulando de patinete. Cara, eu não sei andar de bicicleta, vou saber andar de patinete, mas é mais fácil. Não, é um pouco complexo. A pessoa tem que ter equilíbrio, principalmente a questão da saúde está preocupando, sim, porque as pessoas estão sim indo lá com o braço quebrado, as pessoas estão morrendo. Em 2 semanas tivemos 2 mortes, porque as pessoas vão para as estradas. As pessoas estão abandonando os carros, indo para as estradas através do uso, né, do patinete elétrico, mas a cidade está muito preocupada, está cobrando multas de 60 a 350 euros, porque as pessoas também dirigem embriagadas de patinete. As pessoas lá são multadas pela polícia de Paris porque dirigem embriagadas. Não é ganhei uma coisa também de Paris. Mas já pensou que ia tomar um mês e sair com patinete por aí dando... Ô, Roberta, te mete comigo agora que eu tenho uma coisa super chique. Ai, que elegante. Olha. Tá? Seda linda. E pra ficar mais bonitinha ainda, ó. Esse é do Vaticano. O Papa. Olha. Que isso, dona Magda? Que isso, dona Não Magda? disse pro Papa que era pra mim que tu ia trazer, né? Disse, o Papa tá te ia mandando um dizer, abraço. ah, querido. Eu estava precisando de ir a rezar para que tudo tenhamos mais conciliações. Só com reza, né? O Papa Gustavo? mandou a Ana não, trazer reza duplo, brava. ela que não quis. por Não, causa mas do tu pecado. sabe o que é isso? Quantidade de pecado. Mais ou menos. É, Eu acho que Papa precisava mandou- um tonelzinho. É, pois foi que o Papa Olha, como falou. eu vou dar uma purificada aqui. Ai, não vou gastar com vocês. Nem pensar, nem pensar, nem pensar. Nós, amigos, Tica Altofani, eu não te via já fazia Não algum tava sexta tempo. ainda. Não estava. Estava Tu lá. ficou doente, Chicão. Fiquei sabendo. Ficou. Fiquei. Tá se recuperando aí. Fiquei. Mas já tá bom agora, né? Eu tô mais ou menos, 70%. E os 30% que ele vai faltar de novo. Ah, exato, não te faz Vai falta. ficar doente quando agora, Chicão? Não acho legal esse tipo de comentário. Então faz o teu comentário, Chicão. A minha manchete é o seguinte: o problema do homem quando vai comprar um óculos, eu vou comprar Ray-Ban. A criatividade dele é pequena, ele compra Ray-Ban, ou compra o Xing Ling aí de marca, que são óculos hoje, nessa linha Versátil, que é um óculos raro, forte, é óculos mais de R$1.000. Então eu e o Alexandre Lau, que é um grande amigo meu, patrocinador aqui do programa da casa, vamos lançar uma marca Tofani com uma série especial de óculos. Está muito em moda na Europa, Aninha veio de lá, Rafael Nadal, tenistas, jornalistas, popstars, celebridades, eles lançam coisas em pequena escala, mas extremamente legal, numerada e bem diferenciada. Vai ser o Solar Tofani, uma espécie de sunglass, um estilo para rodar na noite e de dia. Esquecer aquela história do óculos escuro, pretão. Aquele é óculos do chofer do caminhão Não forte. fala que o meu é escuro porque é para usar na forte, rua. que vai para a guerra, para a luta. O óculos tem que ter uma lente demassé, que se chama, até um pouco rosé, verde claro. Isso aí a gente vai lançar em breve, vai ser muito bacana. Vai chamar óculos com atitude, olhar de atitude, vai ter foto precisão cromática? máxima. Não, querido, foto cromática, ele já quer... Ele tá te perguntando. Não, vai ser uma lente simples, porém colorida. Por exemplo, os óculos da Porsche usam metálico, cromado, o óculos. É um óculos todo... Tem gente... Eu conheci um amigo meu, cirurgião plástico, ele foi para Miami para comprar um óculos da Porsche que não tem para vender no Brasil. Imagina só, tu vai para Miami para comprar um óculos. Eu acho muito fashion isso. Aí você não precisa ir, Comprar pode uma comprar Porsche, aqui. não, um óculos. Já tem uma Porsche conversível, Mas dá. uma Caimã, sabe? Então não precisa. Ele é teu amigo, né? É, meu amigo. Posso dizer o nome dele, Valdecir Blas, grande cirurgião plástico de Novo Hamburgo, que é considerado o cirurgião mais bonito do Olha, Sul. olha, cuidado. Ele é amigo do Dr. Hollywood, ele opera em Beverly Hills também. Ai, Que ai, ai. isso, que dona isso? Magda? Que isso, seu Chicão? Que isso? Não é Beverly Hills, mas é Porto Alegre. É, vamos lá. à nossa Vamos puxar as realidade. cordinhas,
as cordinhas aí dos que estão pensando em Voltando e levantando as mãos para o céu. Levantando as mãos para o céu. O que a gente percebe até agora é que Porto Alegre é uma cidade de passagem, né? Os próprios hotéis. Dormitório, como eles chamam. Exatamente, dormitório. Para Rótula, para o Vale dos Vinhedos, para Gramado e tudo mais, a gente pouco explora o que a gente tem de bonito, que é a nossa orla, que poderia ser uma coisa muito bacana. O Chicão fala bastante sobre isso aqui também no programa. O que a gente tem hoje é uma evolução nesse sentido, trecho 2 da Orla do Guaíba, que vai da Rótula das Cuias até o Anfiteatro Pôr do Sol. A Prefeitura lançou hoje um edital de consulta que deve durar 30 dias, nessa segunda-feira da manhã foi lançado, está no site da Prefeitura, para consultar aqueles interessados para agregar nesse projeto. Depois de 30 dias, o cronograma é fechado o edital, publicação do edital prevista para outubro, depois cerca de 45, 60 dias para recebimento das propostas até o final do ano de 2019, aquele vencedor, e no primeiro trimestre de 2020, então, a assinatura do contrato. Então, essa empresa, porque é a concessão para iniciativa privada para exploração de um parque, nesse trecho 2, Magda, e vai ter que ficar responsável por muita coisa, né? Entre elas tem um projeto de uma roda gigante grande, de 80 metros, a maior roda gigante aqui do Brasil. Então, eles querem trazer atrativos para que as pessoas, além de dormir em Porto Alegre, também possam visitar lugares bacanas e explorar o que a gente tem de bonito, que é o nosso pôr do sol, a nossa orla e tudo mais. Então, essa empresa fica responsável pela infraestrutura, manutenção preventiva e corretiva, limpeza, segurança, zelar pela flora e pela fauna, e ela não pode cobrar ingresso para entrar no parque. Ela pode cobrar ingresso, por exemplo, para a roda gigante, alguns outros atrativos dentro do parque, mas não para ingressar no parque. Me parece uma ótima oportunidade para Porto Alegre começar a crescer enquanto cidade turística. Cara, eu vou dar 2 drops curtos em cima do que você disse, extremamente interessante. Tem um lugar no Rio Grande do Sul chamado Bojuru Tavares. Fica ao sul de São Lourenço. Eu já estive lá, fotografei lá, filmei lá. Aquele lugar tem uma parte que o mar dá para a lagoa 30 quilômetros. Apenas 30 quilômetros. Se você desaterrar, o que seria? O aterro ao contrário, o mar invadiria a lagoa, salinizaria a lagoa e nós, em máximo 10 anos, nós seria uma cidade com água de praia, de mar aqui em Porto Alegre. Veja só, alguém fez isso? Não. Por quê? Porque o problema nosso é o político. É a gentinha que nasceu aqui. Com poucas exceções, nós poderíamos ser uma Florianópolis da vida. Porque Porto Alegre e Florianópolis não tem muita diferença no visual topográfico, é até mais bonita que Florianópolis. As nossas ilhas são legais, tudo. Nós temos uma visão náutica da praia, mas não adianta. A gentinha que nasceu aqui, que é um horror. Aí não consegue, dona Carla. E essa roda gigante que você está falando, dona Carla, Londres já tem. Exatamente, são com 15 pessoas. É moda na Europa, Viena colocou. Pessoas. Agora vai colocar uma roda gigante aqui, todo mundo vai. O cara pode cair, aí pode trancar o motor. Sobre isso que eu queria falar, porque eu ouvi o secretário falando e eu fiquei super atento e super satisfeito com o que ele disse. Porque o entrevistador foi nessa linha, Chicão, a gente imaginando aquele modo arcaico, aquele modo antigo de uma roda gigante. Não, é um projeto totalmente moderno, é um projeto que não tem essa de ficar lá em cima, de ter risco de coisas, né? Eles estão captando sugestões até o fim do ano e pretende o início de 2022, se os contratos estarem feitos em 2020, 2022, estarem com tudo pronto, um projeto moderno, arquitetônico, de vanguarda, completamente diferente do que a gente imagine que seja essas rodas. Então se fez essas perguntas desse tipo, né? Porque eles estavam interagindo, fazendo perguntas. E aí, se o vento e não pode cair com isso? Não, esquece, a gente está dando uma ideia que é uma roda gigante, mas na verdade é muito além disso, é um projeto arquitetônico fantástico, com 100% de segurança. Com relação a essas torres aí, que são projetadas também para ali, para o Beira-Rio, Colorado e tal, eu sou a favor, porque eu sou a favor do que... Também acho, vai ficar mais bonito. Que fique mais bonito, que a nossa cidade cresça enquanto cidade, que a gente vá para frente, né? Como diz o Chicão, não adianta ficar muito apegado a tudo isso e não conseguir evoluir, não conseguir crescer. Claro, sempre respeitando a natureza e todas as considerações que tem que ser
ser feita nesse sentido, mas a cidade precisa andar para frente. Não, e para quem não conhece, a Roda Gigante de Londres é um dos pontos mais visitados da cidade. Até o filme do James Bond mostra ela sempre na abertura. E são cabines hiper seguras, elas passam por manutenções diárias e também elas são climatizadas, porque a gente sabe que lá a gente tem temperaturas muito quentes e muito frias. Então essa tudo no questão extremo, né? que é colocado, mas daí no calor, no frio, na realidade, até se entende em alguns lugares na Europa, em lugares menores, baseados nesse projeto da London Eye, é justamente o ponto que até restaurantes, eles têm mesas temporárias dentro desses locais, onde eles servem ali um coquetel, alguma coisa, fazem um evento. Eu vi um filme até jantando na Roda Gigante. Olha que bacana, Ruxa. Cria uma oportunidade de vir visitar e gostar. Exatamente. E vamos aproveitar isso aí para dizer para vocês que Denise Simonetti, que está à frente do 360, ali exatamente na nossa orla, recebeu neste final de semana, especificamente no sábado, no 360, ele foi o pioneiro, ele acreditou nesse projeto, investiu, recebeu o arquiteto Jaime Lerner. Mas falando de coisas boas e legais, eu quero agora falar em decoração para a sua casa. A Saaf Decoração e Presentes. Vamos assistir estas ótimas dicas de decoração e de presentes. E já lembrando, a loja está aberta de segunda a sábado, esperando por você. Vamos conferir? Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. Muito bem. Chicão Tofani, o nosso telespectador Sérgio Severo diz assim: eu ouvi o Chicão propor salgar o Guaíba, mas ele vai beber água de onde? Trazer as usinas de dessalinização de Israel? Eu morro e não vejo tudo. Tu disseste isso, eu não prestei atenção. Eu falei salinizar do Guaíba. Então quer dizer que Florianópolis as pessoas morrem de sede lá. Quer dizer, isso aí não significa nada. Tem afluentes do Jacuí, o Vale dos Sinos para tirar água. Acho que ele está desinformado. Tem um telespectador aqui pelo WhatsApp, o Marcelo de Guaíba, que pergunta para Porto Alegre, pergunta para o Chicão, poder realmente se tornar uma cidade turística, você não acha que precisaria melhorar a noite, deixá-la mais qualificada? Exatamente, qualificada. E a qualificação da noite começou, sabe quando? A desqualificação, cara, quando botaram o ingresso para democratizar a noite. Então, qualquer cara tem 30 pila, entrou e ficou tomando um copo d'água. Antes, não. A noite era avaliada pelo teu look, pelo teu visual, pela mulher que tu tá, pela consumação que tu tem que gastar R$100 para entrar consumíveis. E a noite se qualificou ainda mais com essas baladas segura e também com horário para terminar os bares do Moinhos de Vento. Aí o que aconteceu? A Padre Chagas hoje se chama Padre Baixa, que virou uma cidade baixa na Padre Chagas. Terminou o glamour. O lance é na Nova York, 72, agora no lado ali. Falando em glamour, eu quero dizer para vocês que o meu disjuntor caiu e eu comecei a fazer uma coisa e depois fui falar com o Chicão. Eu quero de novo conversar com vocês. Eu quero falar em decoração para a sua casa. Eu estou completamente maluca. Saaf Decoração e Presentes é a indicação. Vamos assistir, vamos conferir as ótimas dicas de decoração e presentes. E já lembrando, a Saaf está aberta de segunda a sábado, esperando por você. Vamos conferir? Está na hora de deixar a sua casa ainda mais bela com itens de decoração que você só encontra na Saaf Decoração e Presentes. Na Saaf você encontra fontes iluminadas, vários tamanhos e modelos a partir de R$ 89,00. Tem também quadros pintados à mão, peças exclusivas a partir de R$ 45,00. Conheça a linha de cerâmicas peroladas que trazem muito requinte e bom gosto. Cerâmicas simples ou sofisticadas a partir de R$ 39,90. Tem também arranjos e flores permanentes a partir de R$ 43,00. Uma loja ampla com muita variedade e mais de 10 mil itens de decoração e presentes para você. Venha visitar a Saaf Decoração e Presentes. Bom, né? Mas eu tenho uma notícia agora melhor ainda do que essas. Além dos preços e prazos maravilhosos que só a Saaf tem, agora tem também uma super promoção. São mais de 1.000 itens com descontos que variam e que vão até 40%. Fica o convite, dá uma passadinha lá. Não, passadinha não, vai lá, para
Ela fica na BR-116, no número 6.780, em Canoas, ao lado do viaduto da Boqueirão, no sentido Porto Alegre. Saaf Decoração e Presentes fica em Canoas, Felipe. Bom, quero trazer a minha pauta que trata trata sobre a educação e a tentativa de desmanche da educação pública de qualidade que vem ocorrendo nos últimos tempos. Bloqueios de quase 6 bilhões de reais no investimento público, 30% da verba das universidades federais foi cortada pelo atual governo Bolsonaro. Na última semana, houve a notícia, inclusive, dos 348 milhões de reais que seriam aplicados na aquisição e distribuição de livros didáticos para escolas básicas, ou seja, para educação inicial. Há um discurso recorrente que tenta, a todo momento, criminalizar as instituições federais, principalmente as universidades. É um corte sequencial que vem acontecendo no Ministério da Educação, o MEC, que já está no seu segundo ministro, o INEP, que faz o Enem, já está no seu quarto presidente, nesses 8 meses de governo Bolsonaro, e há essa tentativa de destruição do sistema público de educação. Depois de sucateado, virá o discurso de que a privatização é o caminho e assim se faz o encerramento de uma educação pública de qualidade. Educação pública de qualidade é o principal caminho que nós temos para evoluir como sociedade. E antes que perguntem, porque eu sei que isso vai acontecer... Já pergunta a resposta já. Sim, em 2015, quando a Dilma cortou cerca de 1 bilhão de reais das universidades federais, lá estava eu ocupando a URGS e protestando contra esses cortes, porque é inadmissível corte e investimento federal no que diz respeito à educação. Eu queria dar uma palavra sobre isso também, porque eu fui me inteirar da matéria, porque ela começou a ser discutida outra vez, a diferença entre corte e contingenciamento. E eu fui aprender tecnicamente o que seria o corte, o que seria o contingenciamento. Porque se há quem diga que seja corte e há quem diga que seja contingenciamento. Bem, na verdade, o contingenciamento pode se tornar um corte, mas ele não é um corte, ele só será um corte se ao final não tivermos a verba. Então isso deve continuar um acompanhamento muito de perto, porque a verba ela não pode ser destinada porque ela não existe. Então ela é contingenciada, ela fica esperando a entrada da verba para que se possa então suprir a rubrica. Se esse dinheiro não entra, então fica o corte estabelecido. Então, na verdade, nós temos que entre os dois discursos anotarmos as rubricas e acompanharmos a evolução da receita para saber se o corte vai se perfectibilizar ou ele não acontecerá, porque se entrar o dinheiro, a rubrica será atendida. Não sei se consegui ser pedagógico, dona Magda. Basicamente, é como organizar as contas de uma casa onde o dinheiro só entra de um bolso. Então, na verdade, se esse bolso está vazio, a obrigação é, naturalmente, de comprar e pagar e investir em educação, que é um ativo importantíssimo no nosso país, mas sem dinheiro não adianta. Então, o que se faz? Não diz que vai cortar, espera-se um pouco. Isso muda na questão de uma organização que é muito complicada de explicar, Ruschel, para o telespectador. Pois não. Né? A questão, assim, a questão jurídica e financeira mesmo, fiscal, do porquê que se usa essas duas questões e que se modifica na prática. Então, sim, não se usa o dinheiro porque não tem. É diferente de dizer, eu vou cortar porque eu quero. Não, eu não tenho de onde tirar. Então, por isso. Falando em dinheiro, vamos falar sobre o Grupo João Aurélio. Há 50 anos no mercado, eles oferecem serviços para primeiro emplacamento, transferência de propriedade de município ou estado, pagamento de PVA, multa, seguro, DPVAT, licenciamento, podendo tudo isso ser parcelado no cartão de crédito em até 12 vezes. Eles oferecem ainda assistência para recursos de multas, processos de isenção de impostos para PCD, sendo também credenciado junto ao Exército Brasileiro para regularização de veículos blindados. A ampla loja de serviços fica na Avenida Carlos Gomes, no número 31, com estacionamento interno. Horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia.
O telefone é 3330-2611, 3330-2611 e o WhatsApp é 986-56933. O e-mail, João Aurélio, sem o tio, obviamente, né? @joaoaurelio.com.br. Lembrando sempre que João Aurélio é a grife do documento. Vou repetir o WhatsApp, 998-656933. 998-656933. João Aurélio, a grife do documento, Marne Barcelos. Eu recebi um presente da Ana, da Aninha, ela esteve em Paris, ela já comentou isso. Um deles foi o L'Orangerie, que é um museu maravilhoso, foi criado num laranjal e foi projetado à época de 1800 e pouco, 1850 mais ou menos. Mas ela me trouxe algo que me deixou muito feliz, que foi o pronunciamento do então coronel Charles de Gaulle, ele não era general ainda, o coronel de Gaulle, a todos os franceses, está aqui em francês: a França perdeu uma batalha, mas a França não perdeu a guerra. Está aqui em francês: a todos os franceses. Este pronunciamento que está aqui foi feito quando ele se rebela contra o Marechal Pétain. O Marechal Pétain assina o armistício com os nazistas, criando a República de Vichy. Vichy é uma região da França onde ficaria sediada o governo francês, totalmente submisso aos nazistas. Então, o que acontece? Ele se rebela contra o Marechal Pétain, contra essa situação. Os nazistas tomam conta de Paris e de grande parte da França. Uma parte ficou livre, inclusive as colônias francesas, como o Marrocos naquela época. A partir daquele instante, ele vai para Londres e é recebido pelos oficiais ingleses que começam a ter, naquele mesmo ano, Londres bombardeada pela Luftwaffe alemã. O que acontece? Ele vai para o microfone da BBC, cedem o espaço para ele, os ingleses não queriam, e ele, seus 2 metros de altura, de Gaulle tinha 2 metros de altura, aquele cara grandão vai lá para o microfone e faz um apelo aos franceses: nós perdemos uma batalha, mas não perdemos a guerra. O nosso país corre perigo de morte e nós temos que lutar pelo nosso país. Foi um dos momentos mais heróicos, ele que não tinha o apoio dos Estados Unidos, do presidente Franklin Delano Roosevelt, que não gostava dele, gostava do Paul Renault, que era um outro que gostaria de ser o primeiro-ministro e o presidente francês no pós-guerra, quando a guerra já estava resolvida. Ele vence toda essa batalha e se torna o grande herói francês da Segunda Guerra Mundial. Ele estava ao lado de Stalin, estava ao lado de Truman e estava ao lado do grande Winston Churchill, no momento em que os 3 grandes decidem em Potsdam, que é uma cidadezinha que fica a 40 quilômetros de Berlim, decide como ficará a Alemanha repartida. Uma parte pertence aos aliados e a outra parte seria a Alemanha Oriental, que pertencia à então União Soviética. Aninha, muito obrigado, além do seu guia de visita em espanhol e aqui em francês. O meu francês é tosco, mas dá para ler e dá para traduzir ainda. Eu gostaria de... Claro, lembrei demais do Marne, porque eu não conhecia, confesso que foi indicação de um amigo meu muito próximo que falou: Ana, tu precisa... Ele me disse assim, ó, tu precisa ir no Museu dos Inválidos, que é o hospital construído então para receber os primeiros da coroa que sofreram das guerras, ficaram paraplégicos, eles faziam de fato uniformes e tudo mais, era uma experiência imperdível. Mas chegando lá, encontrei um dos acervos de maior relevância, acredito também de maior número a respeito da Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabendo que o Marne é um dos apaixonados por esses assuntos. Uniformes, a gente tem lá as armas, as estratégias de guerra. Eu tenho um livro, lá tem um livro dos generais que organizavam as suas batalhas. Então, literalmente, eles desenhavam como iriam se posicionar, como ficariam, né, as armas, os cavalos, a infantaria. Então, é extraordinário, eu me apaixonei, com certeza traremos mais esse assunto ao longo das semanas, mas não consegui deixar de lembrar do início ao fim da visita de 2 horas do Marne Barcelos. Obrigado, Marcelo, muito bem. Mas eu quero saber se você já foi ou se você já conhece a Center Ótica. A Center Ótica fica localizada dentro do complexo Mãe de Deus Center da Carlos Gomes, com segurança, acessibilidade e estacionamento grátis para quem estiver em compras. E lá você terá uma incrível variedade de armações, lentes das melhores, atendimento feito por técnicas em ótica, muito mais segurança, portanto, nas medidas para a confecção de seus óculos multifocais. Atendimento para todas as idades. Fica o nosso convite, vá até a Center Ótica, tem uma variedade enorme, qualidade, preços que você merece. Avenida Soledade, 565.
Eu hoje também estou usando um óculos muito bacana, porque tem todas as grifes, né? E com preços maravilhosos, independente. É grife, é 5 mil. Não, não é nada disso. Eu uso hoje, por exemplo, um óculos que tem aqui, é da grife Coconut, que são óculos lindos, de excelente qualidade e custam barato. Esse eu não paguei nada porque eu ganhei de presente do pessoal da Coconut. Mas assim barato como o meu você não vai ter, né? Avenida Soledade 565, o que você está esperando para ir lá? Mas tu tens um depoimento sobre óculos para criança, né? Magda, eu estive lá com a minha Violetinha, que precisa usar óculos, e claro, é sempre um desafio tentar fazer com que o óculos seja muito bem-vindo para as crianças. A minha filha tem 8 anos, ela entrou na Center Ótica, brincaram com ela, atendimento maravilhoso. No fim, ela saiu com 2 óculos, toda feliz, toda querida, vai fazer o seu tratamento e ainda assim vai se achar bonita, vai gostar. Então foi bem especial, um beijo. E lá na Center Ótica, além de tudo isso, você continua ganhando de presente uma echarpe belíssima, como esta que eu estou mostrando para vocês. Igual a minha, não sei se vocês vão conseguir. 3335-1659, telefone da Center Ótica. Carla. Aqui no WhatsApp, boa noite, bancada linda. Carla, minha tia Irene manda falar pro Ruschel que não consegue dormir se não ver ele no programa. Pede para ele mandar um beijo claro, para se ela vê, ela não dorme. Irene, Cachoeirinha, sem ver. Como é que é, perde o sono. Se ela não vê ele, ela não dorme. Se ela vê, ela não Beijos dorme. a todos, Dá noiva. sono, E também... Vai Um mandar abraço, beijo? querida. Tá. Oi, Carla, é Renato de Guaíba, andei na roda de Londres, é muito segura, cada espaço é do mesmo tamanho do bondinho do Pão de Açúcar. E ainda diz assim, acho que viu o Vitorino gritando lindo para o Bolsonaro na BR. Safadeza. Brincadeira, é o Renato. O Vitorino é um parlapatão. É parlapatão. Como ele é coisa, né? Outra coisa. Não, Cada mas dia e por que diz ele não uma fala coisa. hoje? Ele sempre fala bastante. Não, ele fala. Sabe por quê? Porque ele está sendo super educado, gentil, deixando as pessoas falarem. Eu estou tentando alinhavar os assuntos assim, Desculpe, e fazendo ao mesmo tempo os merchans. Magda, posso mandar um beijo? Pode. Preciso mandar um beijo para um telespectador que é fã da nossa bancada, nos assiste diariamente, ele e a esposa, o seu José Carlos e a sua esposa, ambos são avós da Beatriz e da Alice. Então fica o nosso beijo, não apenas meu, mas com certeza de toda a bancada, a vocês que são tão amáveis conosco. Muito obrigada. bem. Estamos felizes com o retorno da querida Aninha. Estávamos com saudade, gostamos demais desta querida e simpática guria. Um abraço e um grande beijo fraterno, João Luiz Wagner e Brunair Maineri. Falando no Bolsonaro, Gustavo Vitorino, vamos à tua manchete que tem a ver com ele e com o trânsito. Tem, mas eu queria... Eu tô autorizado a falar agora? Ai, que isso, mano. Obrigado. Então, é que eu fico feliz quando sou autorizado a falar nesse programa. Eu quero dizer, quero abordar alguns assuntos que eu não tive a oportunidade de abordar, então vamos de lá para cá, começando pela Aninha. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada. Espero que você tenha aproveitado. Muito legal, os 2 países que você visitou são de culturas bastante díspares, mas são culturas milenares. A Itália sempre teve uma história de corrupção, né? A história sempre foi... Então, você viu lá como é que pagando é. preço. Eles se xingam, eles dizem que a Itália é um país latino encravado no coração da Europa. Tudo funciona em todos os países, menos na Itália. Mas lá as coisas funcionaram, por incrível que Mas pareça. é divertido. Não, a Itália é maravilhosa. Não, e a as França... pessoas são muito parecidas, um povo muito simpático. Por mais que falem alto, eu me sinto muito em casa, porque na minha família é assim. A gente fala, falar alto, né, um tentar ajudar o outro, mas assim, ao contrário dos franceses, que não fazem a mínima questão de entender o que tu está dizendo, lá na Itália, falam Os italianos tudo. usam 4 metros quadrados para falar, né? Porque eles falam com as mãos. É muito legal. Bem-vinda de volta. Que Obrigada. Bom que você aproveitou. Quero abordar rapidamente o assunto que o Ruschel falou. Eu acho que o Bolsonaro continua com um processo de limpeza, processo de faxina ideológica nas instituições brasileiras e, claro, o judiciário está resistindo, porque parte do judiciário, a gente sabe, também tem um componente ideológico que está resistindo. Falando daquela comissão que o Bolsonaro quer substituir. Então, vai ser assim, cada decisão do Bolsonaro vai ter uma ação na justiça contra, ele já se habituou com isso. Eu disse, o Bolsonaro não vai arrumar o país em 6 meses, 1 ano, porque nós só mudamos o executivo. O legislativo e o judiciário continuam iguais e estão bem aparelhados. Em relação ao que o Marne falou, eu quero dizer o seguinte, que o Charles de Gaulle para mim não é um herói, é um banana. Ele fugiu, amarelou, entregou a França para os nazistas. A resistência dele era de longe, não deu a cara para bater.
Charles de Gaulle, para mim, foi um fanfarrão só. Está longe de ser herói francês, Diga na minha isso opinião. na França. Na minha opinião. Em relação ao que o Felipe falou, eu quero dizer o seguinte: ensino de excelência não existe, nunca existiu no Brasil. A educação no Brasil é uma esculhambação. Os dados da OEA, vou repetir pela enésima vez, nos colocam ao lado do Suriname em último lugar em educação nas Américas, em qualidade, em campo de abrangência. Ou seja, a educação brasileira foi destruída. O que está se tentando fazer é reconstruir, e não é cortando ou dando verbas que se reconstrói. É estabelecendo novos parâmetros para as universidades federais. O primeiro passo, na minha opinião, é acabar com essa tal de autonomia administrativa das universidades. Os reitores querem dinheiro. Eles querem dinheiro. Dinheiro para ter amigos, para ter os coleguinhas ideólogos nomeados nas cadeiras, promovidos aos mestrados e aos doutorados. Então, o Bolsonaro está fazendo certo. Além de contingenciar os recursos, que é uma determinação da lei, para ele não ser processado por improbidade administrativa, ele está, sim, tentando mudar, e tem que mudar, porque o nosso ensino foi destruído. O que estamos tentando fazer é reconstruir. Em relação ao meu assunto, eu quero falar que hoje foi entregue mais um trecho construído pelo Exército Brasileiro da BR-116, que vai levar ao sul do estado. Esse trecho foi entregue em tempo recorde, antes do prazo, e a conclusão da rodovia será entregue antes do prazo, tudo feito pelo Exército Brasileiro. Nas entrevistas que o Bolsonaro deu, depois da inauguração, ele manteve o padrão dele, ou seja, de falar alto, forte e até com uma certa fanfarronice para atrair a atenção da imprensa. Porque enquanto cuidam do que o Bolsonaro diz, o Paulo Guedes está mexendo muita coisa na economia que com o tempo eu vou contar para vocês o que é. O mais importante foi trânsito. Ele vai, sim, determinar que sejam retirados os radares móveis. Aquela pistolinha que fica com o policial atrás de um arbusto fazendo dinheiro. E isso não é reduzir velocidade, isso não é estabelecer novos parâmetros, isso é só fazer dinheiro. Se você quer reduzir velocidade em determinado ponto, você coloca uma lombada eletrônica. Automaticamente o motorista vai reduzir a velocidade e vai parar. O que ele quer acabar é com a indústria da multa, que existe sim, por mais que tentem negar. E segundo, ele quer passar a pontuação para 40 pontos, eu acho que não vai colar. Vai ter uma negociação com o Congresso, deve ficar em 30, o que já é um número razoável. Eu acho a legislação de trânsito brasileira uma bobagem, uma grande babaquice com um pontinho, daqui a pouco vai estar bolinhas verdes, bolinhas amarelas, bolinhas roxas para colocar na carteira. Acabar com essa bobagem. Nós temos milhares, dezenas de milhares de chefes de família dirigindo no Brasil sem carteira de motorista por causa de uma legislação ruim. Muito ruim a nossa legislação. Ela não estabelece regras, ela não educa, ela não tem investimento em contenção. Uma das frases dita hoje à tarde foi o seguinte: o que vai reduzir acidente é estrada boa, é mão dupla. Isso reduz acidente, é educação. Então, das notícias que o Bolsonaro trouxe, mais uma vez, eu estou extraindo as coisas que são aproveitáveis, são do interesse do motorista. Porque motorista profissional que trabalha todo dia, dificilmente vira um ano sem fazer 20 pontos. E tem milhares de chefes de família trabalhando com a carteira, não só suspensa, caçada. E vão continuar dirigindo porque tem que levar pão, tem que levar comida para sua casa. Vitorino, tu estás falando sobre esse assunto e hoje eu li uma das manchetes que enquanto o presidente da República, Bolsonaro, diz que vai tirar esses radares, né, esses controles de radares, o governador aqui do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, está falando em colocar controladores de velocidade. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Isso é bom esclarecer, porque... O Bolsonaro quer acabar com o secador de cabelo, com a pistolinha. Isso. Quer acabar com a pistolinha. E o governador Eduardo Leite quer renovar ou quer fazer um contrato com uma nova empresa para esses controladores de velocidade fixo que nós temos nas rodovias estaduais. São coisas diferentes. Agora, de tudo que eu ouvi hoje à tarde do Bolsonaro, teve uma coisa que eu gostei. Ele está assistindo Atualidades. Por quê? Porque ele disse uma frase maravilhosa que eu repito aqui há anos. Eu acho um saco de opinião de especialista. Ele disse, não tem saco para especialista. Dona Magda, só sobre o tema, uma questão técnica. Eu só quero concluir com o Vitorino. Eu fiz questão de falar esse assunto contigo, porque eu li uma manchete, não interessa onde, que diz assim: na contramão do que
prometeu Bolsonaro, Piratini anuncia a retomada dos pardais nas rodovias estaduais. Quer dizer, é uma maneira de tu informar mal as pessoas. Né? Sim, mas por isso que eu pedi. Uma das coisas que o Bolsonaro fez foi desnudar a imprensa. Ruschel. Essa foi a matéria que eu queria abordar, dona Magda, exatamente sobre isso. Lembrando que o Bolsonaro fez a redução das lombadas, a chamada lombada eletrônica, que estava previsto 6 mil e poucas instalações, mais a renovação de todos os contratos. Então, essa foi a divergência na época. E o presidente tem dito que essas lombadas e esses controles são importantes nas zonas urbanas, nas áreas urbanas, perto de municípios populacionais. Que em longas estradas, dona Maria, isso aí sim seria apenas arrecadatório. E não se confunde em nada, com as pistolas, essas sim, que são móveis estrategicamente colocadas apenas com fim arrecadatório, porque ela não faz com que o motorista... Porque o que nós queremos, na verdade, é que o motorista não ande assim. É que o motorista não ande. E ali a única coisa que tu faz é punir financeiramente ele, porque ele continuará na estrada, viajando naquela velocidade, e ele não reduzirá a velocidade. E o que se quer exatamente é a lombada eletrônica. Ela te obriga à redução, porque nós não queremos, no fundo, e acidentes. Sim, e mortes. E mortes, exatamente. A lombada eletrônica, ela não recolhe tanto dinheiro. Ela faz o motorista reduzir a velocidade naquele ponto, que é a intenção da autoridade. Que é bom, né? A menos que a autoridade queira arrecadar dinheiro. Bom, aí bota a pistolinha atrás da maçã. O presidente Bolsonaro anunciou também 100 milhões para a continuidade da BR-116. E já que o presidente está olhando a atualidades Pampa, eu espero que sim, eu vou pedir uma atenção especial para a BR-101 no trecho aqui do Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina está muito bem, obrigada. Isso é nepotismo. Mas no Rio Grande do Sul, olha, não dá para acreditar. Essa questão da velocidade ser 100 km por hora e depois 2 km depois 80 km por hora e depois 500 metros depois 100 km por hora, faz com que as pessoas não saibam nem a qual velocidade realmente elas têm que andar. É uma gincana. Em Santa Catarina é 110. 110. Aqui é 100. É uma gincana. É uma gincana. É 100, 80, 60. 100, 80, 60. Quer dizer, então, assim, uma atenção especial, presidente, para a BR-101 aqui também no trecho do Rio Grande do Sul. Deixa eu ler aqui o e-mail do Fábio Oliveira, de Canoas, porque é muito engraçado e ele merece uma explicação. Eu vou ler todo. Você sabe que eu perco o amigo, mas não perco a piada. Boa noite, queridos. Quem sabe o pessoal da carpintaria e designer da nossa Pampa dá um layout mais moderno, onde possam sentar todos para ficar melhor no vídeo da minha TV. Desculpa a brincadeira e intromissão, mas achei todos apertados na bancada. Inclusive o Vitorino está muito calado. Acho que é porque do lado direito dele, tá brincando com o Felipe. Abraço a todos. Fábio Oliveira de Canoas. Sabe, todos vocês sabem que o nosso novo cenário, que vai dar folga, vai deixar mais espaço para todos, está assim quase na sua fase final, tá? Então assim, porque é inverno ainda, está um pouco friozinho, a gente achou que se a gente ficar mais juntinho, fica mais simpático. Tá? Mas valeu a brincadeira, não te preocupa, tem outras pessoas que estão fazendo a mesma brincadeira e perguntando. Não, está sendo já, você sabe que já tem tempo que estou fazendo um cenário novo e eu acho que logo, logo nós vamos estar mais esparramados. Isso. Dona Magda, no mínimo é desconhecer a história quando o senhor Vitorino agressivamente chama o general de Gaulle de banana. Um herói francês, sim, o chefe da resistência francesa, a quem Jean Moulin, que foi um dos maiores resistentes da Segunda Guerra Mundial, pedia o seu apoio. Ele estava comandando a resistência de Londres. Tanto é que quando ele desce em Paris, no momento que os nazistas desocupam a cidade, a maravilhosa cidade, que é Paris, ele desce do avião, o avião vem, um avião inglês, desce ali e é ovacionado e depois se elege presidente da República Francesa. Segundo lugar, agora eu vou falar a respeito da minha manchete. A minha manchete diz o seguinte: como estão os prédios em São Paulo? A modernidade de São Paulo é a construção de prédios de apartamentos com 10 metros quadrados, imagine só, 20 metros quadrados e 30 metros quadrados. Imagina você morar num apartamento de 10 metros quadrados. Eles fizeram 2 lançamentos agora em São Paulo, todos foram vendidos na planta.
na hora. E sem garagem. Sem garagem, tal. Tem carro hoje em dia é mico, a não ser se for de porte. Sim, e sim. Senão tu vai pra Jurerê... Não seja assim como vai pra Jurerê, passa vergonha. É jardineiro do bacana. Bom. Inclusive a polícia já avisa. Tá chegando provável facções aí pra assaltar. Com esses carrinhos mequetrefes de... mas as facções estão com cada carrinho. Existe, dona vou te Magda, contar, um outro projeto que está sendo lançado agora é que as garagens dos prédios bons de luxo em São Paulo já vão vir com tomada. Dos carros elétricos. Já vão vir com tomadas. E o carro fica na sala. São Paulo é São Paulo. Mas eu só queria completar o que o Mani tem toda a razão. Obrigado. E o Vitorino não tem razão nisso aí. Dona Magda. Sabe, dona Magda? Quando o Vitorino atacou Charles de Gaulle, sou professor de história, eu li toda a história do dia do Chacal, o atentado aquele que seria feito a de Gaulle. De Gaulle é hoje, na minha opinião e de quem conhece a França, o maior herói francês. Mais que Robespierre, Danton, Marat, Napoleão e tudo. De Gaulle é o símbolo da unificação francesa. Ele é tão importante que o aeroporto mais importante se chama Charles de Gaulle. Então, qualquer coisa que o Mani falou é 10. Qualquer coisa que o Vitorino falou é 0. Ao lado esquerdo está up e ao lado direito está down. Eu acho que já é do lado do Felipe, já ficou down. Né? Já que tu falasse, tu terminasse, Mário? Já terminei. Ainda bem que você largou de dar aula de história, porque... Ainda bem o quê? Ainda bem que ele largou de dar aula em história, porque seria terrível. Agora, eu achei interessante, porque todo mundo falou, aí eu falei, todo mundo está comentando o meu comentário. O senhor comentou o meu comentário, eu comentei os seus comentários. O senhor desconstruiu o meu comentário. E eu continuo achando De Gaulle um bundão. Eu acho que ele era um amarelão. O De Gaulle está tão preocupado ele não era um guerreiro. Não era um guerreiro. Então, amarelão, os governadores do Rio Grande do Sul, diz o nome deles todos. Se não fizeram isso aqui, caiu. Não, falar do De Gaulle é fácil. Ele está enterrado no campo de Marte. O Trombadinha aqui já está esculhambando tudo. Trombadinha o quê? Não é De Gaulle, não. Uma barbada falar que é chamar o De Gaulle de trombadinha. Gente, deixa eu explicar uma coisa. Pode não parecer, mas eu estou aqui para controlar. Então, por favor, Felipe. Não, e que bom, essa é a magia do debate, né? Que a gente possa discordar um do outro e ter o tempo de fala de cada um. Só para corrigir uma informação, o trecho entregue hoje não foi feito pelo Exército, ele foi iniciado no governo Dilma Rousseff, um projeto do Fernando Henrique Cardoso, e esse trecho específico foi totalmente feito pela iniciativa privada. O trecho do Exército é de Tapes a Guaíba, apenas essa correção. Então o general que deu entrevista lá estava mentindo. Eu acompanhei também, a obra não é do Exército. O general estava mentindo, então? O general deu entrevista, o Exército Brasileiro está entregando essa obra. Querendo assumir talvez algo que não era dele. Você está chamando o general do Exército Brasileiro de mentiroso, comandante da região sul. Sim. Pô, muito legal. Bom, olha, estudantes da URGS. Vamos lá. Busquem as informações. Busquem as informações, então. Busquem as informações. Esses 47 quilômetros que foram hoje entregues realmente não foram feitos pelo Exército. Por favor. Então o general estava mentindo. Não é o general estava mentindo. Então o general... Aqui, generalzinho. Gente, ele não estava mentindo. Tem que ver o contexto. Eu acho que ele foi, no discurso dele, perguntar. Falaram também nas obras que o Exército está fazendo. E aí ele falou também sobre ele falou sobre essas obras, É. falou muito bem que a conclusão vai ser feita o quanto antes, porque o Exército pode trabalhar 24 horas por dia e vai trabalhar 24 horas por dia, que eles têm estrutura para isso. Não é só para deixar... O Exército pode construir 2.000 quilômetros. Chicão, por gentileza. Chicão, por gentileza. A obra estava parada. A obra está parada. Anos. Ele disse que a obra continua. A discussão não é essa. Não muda a discussão. A discussão não era essa. A discussão é que se apropriaram de obra alheia. Se apropriaram de obra alheia. Quando o governo federal mandou dinheiro no final de janeiro. Vitorino, porque a obra estava parada. Mas o pedaço do Exército é outro. O pedaço do Exército é outro. Estão dizendo, ouve a tua colega. Não, e outra, o pedaço é outro. Vitorino, tu tens razão com relação à obra ter durado tanto tempo. Não dá para entender que demorou 7 anos para fazer 47 quilômetros. Quer dizer, vai dividir quantos quilômetros dá por mês. Que durante esse processo, realmente a obra ficou parada diversas vezes, até porque as empresas, essas não
conseguiam cumprir, mas esse trecho de 47 quilômetros não é o trecho do Exército, mas o Exército, que firmou parceria, disse: nós vamos concluir o quanto antes essa nossa parte. A nossa diferença da iniciativa privada é que nós vamos trabalhar 24 horas por dia e nós vamos fazer esse trecho muito antes do que a iniciativa privada demorou para fazer os outros. Deixa eu falar agora uma coisa, tá? Vamos deixar bem registrado aqui o seguinte: ninguém chamou o general de mentiroso. Ninguém chamou ele de mentiroso, tá? Só para não ter incomodação. O Gustavo Vitorino disse: então tu estás... Não, ninguém chamou ele de mentiroso. Vamos deixar bem claro, tá bom? Roberta, vamos... os homens que salvam os livros, o que é isso? Magda, eu tive o prazer de entrar em contato com um livro realmente muito especial. E por ser muito especial, eu quero dividir aos nossos telespectadores. Eu tenho paixões por livros e o Marne, então eu vou pedir licença, que é o nosso querido, que sempre traz informações tão preciosas sobre livros. Esse livro trata sobre o judaísmo, a questão do Holocausto, mas, sobretudo, ele traz um registro muito incrível de uma história real dos habitantes do gueto de Vilna, na Lituânia, que resgatavam milhares de livros e manuscritos da cultura judaica das mãos de nazistas e soviéticos. Realmente foi uma luta para preservar a cultura. Quando a gente fala de Holocausto, muitas vezes a gente entende, e é o maior genocídio da nossa história. E poucos encaram o Holocausto como um ato de destruição da nossa cultura. E eles foram verdadeiros heróis. Milhares de livros, manuscritos e obras de arte foram incinerados na época, e esses homens foram os que tentaram lutar. Eles eram escravos, eles estavam no gueto, eles ficavam trabalhando em separar aquilo que ia ser incinerado, aquilo que ia para alguns nazistas que queriam continuar estudando mais a cultura judaica. Só que nesse interim, eles tentavam colocar dentro do corpo, escondido, aquelas obras de arte ou os livros que mais eram caros a eles. E quando eles eram descobertos, evidentemente, eles eram mortos. É um livro de David Fishman, da editora Vestígio, ao qual eu recomendo com muito carinho, é muito tocante. E para encerrar, já que estamos falando de judaísmo, eu gostaria muito de convidar a todos para um documentário chamado Judeus na Nigéria. O Departamento Cultural da Namat Pioneiras de Porto Alegre está trazendo esse documentário sobre a vida de judeus tribais que pautuam a sua vida pela prática religiosa do judaísmo. O evento acontecerá agora na Cibra, na Rua Mariante 772, no dia 13 de agosto, nessa terça-feira, às 19h30. E o autor dessa pesquisa, que tornou esse documentário possível, estará presente para responder as perguntas. É algo realmente muito curioso, que também fica aqui o meu convite. Talvez a confusão toda seja porque o presidente Bolsonaro esteve em Pelotas na parte da manhã, inaugurando esses 47 quilômetros, a placa e tudo mais, e de tarde, início da tarde, ele foi nesse trecho da Barra do Ribeiro e tudo mais, exatamente, que é o trecho responsável hoje pela construção. Comandante do 4º Grupamento de Engenharia do Exército. Exatamente. Eu estou com a notícia aqui. Exatamente. Daí o trecho do Exército é de Guaíba Tapes. Então o general deu a entrevista de tarde. Exatamente, se referindo ao trecho que é hoje de responsabilidade do Exército, que antes era da Constran, que acabou entrando em recuperação judicial, não conseguiu concluir. E o general disse que até 2022 é a previsão da obra, mas que podem acabar antes pelas possibilidades de trabalho e tudo mais, de 24 horas, como eu já me referi. Aliás, a passagem do presidente hoje por Pelotas, eu não acompanhei a da tarde, mas a da manhã, sim, a passagem dele foi bem difícil para todos que não fossem ele se manifestar. Porque as pessoas vaiaram todo mundo, vaiaram a prefeita de Pelotas, vaiaram... agora, em compensação, o Bolsonaro, eles tiveram uma comoção total. Mito. Sabe? E ele falou daquele jeitão dele, né? Daquele jeitão. Os outros ninguém deixou falar. Sabe por quê? Porque o Bolsonaro fala a linguagem do povo. Ele é povão.
O Bolsonaro conversa como se ele estivesse tomando um cafezinho num boteco ali de Copacabana. Eu conheço a peça, conheço a figura. Eu posso falar porque eu almocei com ele diversas vezes no Rio de Janeiro. Ele é isso aí, ele não vai mudar isso aí. E ele não enganou ninguém. Eu volto a repetir o que eu já disse aqui trocentas vezes. Ele não enganou ninguém. 57 milhões de brasileiros votaram no Bolsonaro porque ele é assim. Como é que o Zagallo dizia, ô Vitorino? Vocês vão ter que me aturar. Ah, eu gosto disso. Eu uso isso. Vocês vão ter que me aturar. Ele ainda voltou, ele veio com um discurso bem político, assim, bem forte, falando e relembrando da facada e da pessoa que deu a facada nele, que é filho, como ele disse, do PSOL. Se referindo também ao que aconteceu na Argentina e chamando de esquerdalha, dizendo que o Rio Grande do Sul pode ter gente agora receber, se realmente se confirmar essa história da Argentina, pode ter muita gente, assim como veio da Venezuela para o Brasil, da Argentina aqui para o Rio Grande do Sul. Então, realmente foram trechos ele foi cirúrgico, bem fortes durante a manhã. Lembrando que na última pesquisa, o lugar que ele tem maior popularidade é no estado do Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul. Sobre futebol, amanhã começa as semifinais da Copa do Brasil. O Grêmio faz um jogo extremamente exótico. O Grêmio na Arena é favorito, na quarta, deve ganhar. Na quarta, ok. E no Paraná, pelo alçapão, que é o Atlético Paranaense, deve ganhar lá. Quem vai se classificar é a soma de gols. Isso aí que vai levar à classificação do Grêmio. Nós podemos ter também um Grenal quase certo, o Internacional passa pelo Curitiba. Muito. Que cara de indignação é essa, doutor? Não, eu, Puscão, sempre aprendo. Eu estava ouvindo atentamente. Mas ele é bom, esse aí deu bom. Eugênio Carlos diz assim, num dos diversos e-mails que ele manda: me tragam uma urna que eu quero votar nele de novo todos os dias. Eu amo esse presidente, porque ele é todo assim, né? E a Maitê também, Oi, Carla, sou fã do programa Atualidades, mas tenho que compartilhar com vocês minha emoção de ter visto o nosso presidente de perto. Muito bem. E ainda sobre essa questão que o Chicão falou, eu fiquei muito chocada, Magda, porque eu tentava, de fato, faz parte do meu trabalho, a gente tira férias, mas a gente sabe que não pode também desligar totalmente esse lado do futebol. E pela minha geolocalização, os meus aplicativos de televisão onde eu poderia ter acesso, eles foram todos cancelados. E foi me oferecido um pacote internacional para que eu assistisse a Libertadores da América e também a Copa do Brasil. Então eu falo assim, infelizmente a gente fala que hoje a tecnologia ajuda, mas eu, mesmo pagando aqui, não poderia acessar lá. Eu teria que pagar um pacote internacional. Então, infelizmente, não consegui ver, né, uma vitória extraordinária do Internacional, né, na casa do seu adversário, que quase garante a passagem da Copa do Brasil. E agora, com certeza, né, doutor Russo, o Grêmio terá um desafio importantíssimo. Quem sabe Grenal na final da Copa do Brasil. Alentadas expectativas de que o Rio Grande do Sul possa deixar o Brasil nos invejando. Imagina, dona Ana, nós numa final de Copa do Brasil aqui e também com possibilidades, o calendário permitirá que avancem na Libertadores da América e nós chegarmos a uma semifinal. Então, aí eles morreriam. E do outro lado da chave teríamos River e Boca. Então, Inter e Grêmio de um lado e River e Boca do outro. Falei, são as duas finais em uma competição. Seria impensável. Vou torcer pro Boca desde... Bom, começou. É bom daí pra variar. Começou. Mas seguindo a linha de que pra quem tu torce não se dá bem, pode ser. Pode ser. A gente aceita essa parte. É o pé mais frio do Rio Grande do Sul, A torcida do Grêmio e do Inter agradece você torcer pro Boca, viu? Tô sabendo. E aí, tu vai torcer pra quem, Gustavo Vitorino? Torcer pros dois, eu sou gaúcho. Torcer pros dois? Quer duas mulheres, quer dois carros, dois carros. Não, mas tu consegue carregar... Dois salários. Mas tu consegue carregar essa mobília toda, Gustavo Vitorino? Duas mulheres, dois carros, dois salários, tudo? Tudo tem jeitinho. Faz duas viagens. É uma questão de jeitinho. Você sabe que zagueiro velho não precisa correr muito, vai pelo atalho. Zagueiro velho, eu tenho que ouvir tudo isso. Olha aqui, deixa eu falar um negócio. O Internacional estava cotado tudo, mas a perda além do Rodrigo Dourado, agora perdeu também o Lindoso e o que é pior, perdeu o Edenilson, o melhor jogador do time. Esse é bom. Isso enfraqueceu muito o Internacional. O Internacional, na minha opinião, era favorito contra o Flamengo, mas sem a possibilidade de escalar esses três. E pode ter problema contra o Cruzeiro. Eu acho que o Internacional contratou hoje o Bruno Silva, que era um jogador que fez um bom trabalho no Botafogo, foi pro Cruzeiro, não fez nada, voltou pro Fluminense, não fez nada. O Inter trouxe ele na tentativa de suprir
mas o Rodrigo Dourado foi o melhor jogador do Inter no ano passado, era um grande volante. O Lindoso estava substituindo, se não à altura, mas com bom desempenho. Mas quando perdeu o Edenilson, que é o motor do time, eu acho que o Internacional perdeu muito. De 30% a 40% da sua força o Internacional perdeu sem esses 3 jogadores. Então, assim, na minha opinião, mudou o viés. Flamengo e Inter, na minha opinião, o Flamengo hoje é favorito. E isso fica evidente num jogo de domingo, né, Dia dos Pais. A gente teve até um público expressivo para uma data tão importante. E no Beira-Rio até se colocou que o Odair tem a fama do retranqueiro. Ele perdeu essa fama de retranqueiro porque literalmente abriu, botou todo mundo no ataque no final do jogo, no tudo ou nada dentro de casa, acabou tirando essa fama, mas a gente coloca que sim, esses jogadores são essenciais para hoje o Internacional estar numa fase tão extraordinária. O Odair chegando e se firmando como técnico do Internacional, quem sabe chegando a um final de uma Libertadores da América e uma Copa do Brasil com chances de título, mas querendo até alterar um pouco o assunto, gostaria até de fazer um adendo ao que o Marne falou a respeito das tomadas hoje para colocar os carros, porque a gente sabe que hoje essa onda ecológica e também dos preços da gasolina, na Itália se entende que quanto mais carros elétricos, melhor para o meio ambiente e mais saudável é para a cidade. Tanto que a prefeitura entrou em consenso e entendeu que todos os carros da prefeitura e também a maioria da polícia, ela ainda vai até o final de 2020 se tornar toda ela elétrica. Os carros são elétricos e eles são carregados em 1h30 e todos esses acessos da prefeitura, eles vão lá, passam um cartãozinho e todo mundo é elétrico. Agora lá, os carros, aliás, você não tem carro, você aluga o carro por um dia e eles também são elétricos para uma pessoa. Dona Ana, interagindo, um telespectador diretamente da Praia do Barco, Dona Ana. Tem que ter passaporte para entrar na Praia do Barco? Diretamente da Praia do Barco, Dona Mari. Tem que ter passaporte? Ele enriquece o programa dizendo que em Campo Bom já tem carregador para carro elétrico. Isso daí nos dá a cidade. Mas é que lá tá, ó. Obrigado pela a verba. Sérgio. Olha aqui, eu quero mostrar para vocês este chocolatinho aqui. Não é para nós, já dizia que eu e a Roberta estamos com fome. Para quem gosta de saber os segredos da minha pele, de não sei o quê, eu quero dizer para vocês que isso aqui é um bombom da beleza com Verisol. Mentira. Sério? Eu quero. Não, esse é meu, né? Vou ter que comer um por dia. Que isso? Então é uma maneira de você saciar a vontade pelo doce e consumir diretamente um produto que ativa o seu colágeno, melhora a sua pele do corpo inteiro. Eu uso esse produto e agora eu recebi de presente da Farmatec, obviamente. Esse eu não posso dar para vocês que isso é remédio, entendeu? Então é meu, essa é a minha unidade de hoje. Não vão comer meu doce. Mas esse mês o remédio a gente não, precisa. Mas compra lá na Farmatec. Magda, sabe qual é a coisa mais fashion de moradia hoje? Baixa caloria, não contém açúcar, não contém glúten nem lactose. Portanto, todo mundo... Não posso. Depois era isso que tu tinha combinado que tu ia me entregar? Não, nunca combinei. Fala, Roberta, desculpa. Não, eu quero também. Tá, vai lá, encomenda, tem agora, cá entre nós, né? Não tem glúten, não tem lactose, não tem não sei o que lá. Eu quero com tudo, eu quero com glúten, e lactose. Ativa o colágeno da gente, então é uma coisa assim, pega todos os teus órgãos por dentro, então ele efetivamente faz assim, melhora ele a tua puxa pele. Lá na pontinha, exatamente. Ele faz um nó e corta. Exatamente. Marne Barcelos, tu que não tá de olho no meu bombom aqui, no meu como é que eu Só disse? Quer que eu fale dos aniversariantes? Não pode, eu tenho que comer um por dia. Fala, querido. Vou falar dos aniversariantes então, rapidamente. Eu quero falar da Madame Helena Blavatsky. Essa mulher foi uma das mais importantes porque ela cria o sentido amplo e restrito da teosofia. A teosofia é o estudo das religiões, mas ela especialmente criou uma doutrina em que ela tentava aproximar os homens de Deus. E essa filosofia dela, ela morreu em 1890 e poucos, foi absorvida pelos nazistas que usavam os livros e as pregações dela através das suas pregações em escolas, tudo aquilo que foi ensinado pela Madame Blavatsky. Ela foi morar nos Estados Unidos, teve seus livros lançados em inglês e fez grande sucesso à época, justamente por isso, que ela tentava elevar o homem, através das suas doutrinas, levá-los mais próximo de Deus.
faz muito isso é os soldados da rota. Eles aproximam muitos vagabundos lá de Deus. Com certeza. Que horror. O médico e político brasileiro, gaúcho, Fernando Abbott, estaria... nós temos ruas, nós temos uma rua lá em Estrela. Um abraço para Estrela, minha querida cidade de Estrela. Também, eu estendo meus abraços. E aqui no bairro Petrópolis temos uma rua, Dr. Fernando Abbott, né? O Cecil B. DeMille, cineasta americano, que fez grandes e maravilhosos filmes, como Os 10 Mandamentos, The Ten Commandments. Ele fez Ben-Hur e outros grandes clássicos do cinema, e todos eles estrelados pelo Charlton Heston, que foi o grande herói desses filmes. Viveu nos 10 Mandamentos. Ele era Moisés e os seus mandamentos nas tábuas sagradas, né? O Charlton Heston? Faleceu. Otto Struve, astrônomo russo-americano. Ele era o presidente do clube do rifle americano, né? Marley de poucas palavras, dona Marley. Mas ele perguntou e desfaleceu. Não, mas é porque ele era um dos maiores defensores do... Pô, agora o personagem me lembra muito o Vitorino, o Cantinflas. O Cantinflas, ator e comediante mexicano. O Cantinflas tinha eu morri, ele falava e não dizia nada, né? Falava, não dizia nada. Nada, absolutamente. E eu não sei por que em determinados momentos, não fica bravo comigo, em determinados momentos... Vou te pegar no bravo. Bravo pra mim é uma coisa de bravo. Pois é, bravo. Bravo, é um grito, Fique bravo. Mas aí é cachorro. Aí também não, isso eu inventei agora. Inventou agora. Com essa coisa que ele é o papai. Não. Bravo, ele não quer ficar bravo. Bravo já é outra coisa. Eu que não digo nada com nada. O John Derek, ator e cineasta americano. Esse John Derek casou com a Bo Derek, que foi uma das mulheres mais... Lapidou ela. Ele lapidou ela, tá certo. Ele lapidou ela, tá bom. Tá bom. Chama lapidou? Lapidou de pegar uma mulher da quebrada e transformar numa top. Sim, a bunda dela que era muito bonita, né? George Soros. Quando eu falo que ele é o candidato, o George Soros, o grande investidor... Gustavo só pode fazer programa depois da meia-noite. Às 5 da manhã, às 4 da manhã, né? Tipo Sexy Hot. O John Casale, que é um ator americano, o George Hamilton, também ator americano, o político brasileiro Maurício Fruet, lá do Paraná, Clarinha Nunes. Clara Nunes, eu tive o privilégio de conhecer a Clara Nunes. A Clara Nunes conheci na época em que eu morava no Rio de Janeiro, que eu trabalhei na época na Rádio Globo, me aturava lá no Rio naquela época. Ela fez uma cirurgia, foi fazer cirurgia de varizes, né? E teve um choque. Anafilático. Isso, anafilático, e ela foi a óbito, ficou. Uma coisa, ela tinha 42 anos apenas quando morreu. O Chicão te fez uma pergunta. Qual é? Não vi. Clara Nunes? Como? Já chegaste a namorar? Claro que não, ela era namorada do Paulo César Pinheiro. Do Paulo César Pinheiro. O Boa Pinta namorou todo mundo. Não, todo mundo também não. Essa pessoa conta. Não, mas as histórias do Barney com a Hebe são conhecidas. O Amedeu... Metade das joias que ela tem foi ele que deu. Amedeu Ele quebrou. Foi o Barney. O Barney quebrou com o cara da Hebe. Ele tá nesse... Foi a rádio. Deixa ele concluir, ele depois nós pegamos o pé dele. Amedeu Ming... Parliamo tutti di amore. Mas o Amadeu Ming, não, eu também sou um pouquinho. Cantor e compositor italiano, La Vita Mia e outras canções, ele também fez músicas gravadas pelos grandes cantores italianos. Que a Itália sem música não existe, né? A Itália sem música, sem os afrescos, sem as pinturas. Sem os frescos? Afrescos. Desculpa, não tinha entendido. Susto, seu E aí, a Aninha esteve lá, ela sabe que tudo tem música lá, tudo. Em qualquer lugar, entra numa tratoria, e tá lá. E música e vinho. Música. E a senhora me parece que se fartou dos vinhos. Não, ao contrário, ela caminhava, sabe Easy Rider? Ela caminhava das 7 da manhã até as 7 da noite para fazer tudo que ela tinha que fazer. Então conheceu a Itália toda. Todinha, mais ou menos isso. Bom, eu tenho 3 aniversariantes. O primeiro, o senhor Fernando Collor de Mello, que completa hoje 70 anos. Eu nunca vi um homem ter tanta oportunidade, politicamente falando, e jogar tudo fora. Empáfia, soberba, né? Não, ele não tinha capacidade mesmo. Trocou 3 vezes de mulher e nunca foi preso. Não tinha. Mas o senhor trocou os 500 mil vezes de mulher? Também não foi preso. Trocou de mulher, mas não foi preso. E era ruim aquela Rosane Collor, era ruimzinha. Era ruimzinha. Zona de rebaixamento da Série B. Zona de rebaixamento da Série B. O presidente francês, o presidente Flan, esse sim era o presidente Flan, o senhor François Hollande.
hoje completando 65 anos de idade. E finalmente o Gilberto Kassab completando hoje 59 anos de idade. E finalmente o Pete Sampras, esse tenista americano. O senhor fale dele, por favor. O maior tenista da história, Sampras, um saque mais rápido. O saque do Sampras dava 221 km por hora. E para encerrar, então, o Mário Balotelli completando hoje 29 anos. O Balotelli é considerado o negro mais boa pinta da Europa. Agora o Chicão morreu. O cara que vai vir pro Flamengo vai levar multidões pros estádios. Sou fã do Super Mario. Quero aproveitar que voltamos à pauta do esporte, porque o Pan-Americano foi encerrado com um recorde pro Brasil, né? Depois de 56 anos, o Brasil conseguiu encerrar na vice-liderança do PAN. A última vez tinha sido em um Pan-Americano aqui mesmo em São Paulo, em 1963, e destaque também para o protesto dos americanos, né, que contra o governo Trump, contra algumas das questões. E veja só o quadro de medalha, a decadência de Cuba. Cuba caiu muito. E o Brasil teve muita tradição, né? Muita tradição. Cuba nas Olimpíadas. Cuba sempre ficou em segundo lugar nos Pan-Americanos. Exatamente. O Brasil ficou na frente do Canadá. Os esportistas, aqueles que podiam, que tinham nível, foram embora. Mas os pugilistas ficaram. Mas a gente fala que nos últimos Pan-Americanos existia essa questão de fugir. Literalmente, eles se aproveitaram do momento para fugir. Então, a gente somando, político, né, mais de 170, né, no último Pan-Americano, acabaram pedindo para sair, foram perseguidos politicamente, tentaram até forçar que eles voltassem. E lembrando que até o próprio Estados Unidos, como o Felipe ressaltava do protesto do atleta branco que se ajoelhou. Lembrando, né, no passado nós tivemos muitos atletas do esporte, do futebol americano, que se ajoelharam em protesto à questão política e também da polícia de matar os negros sem necessidade em bairros da periferia de grandes cidades nova-iorquinas. Então eles fizeram esse protesto. Então, mais uma vez, se aproveitando desse momento, o atleta americano se ajoelhou em protesto, deu entrevistas sobre isso, mas até os Estados Unidos, que deu asilo a muitos desses atletas que saíram de Cuba. Inclusive o destaque do vôlei, ele foi até no último Mundial proibido de disputar na categoria também pela questão da idade, mas também por ser aquele nacionalizado. Então tem toda essa questão de que Cuba tem melhores atletas e atletas bons, mas que infelizmente fogem dessa situação política. Mas sabe que eu consegui transformar uma coisa que eu sempre quis na minha vida? Ter uma casa-ateliê. Casa-ateliê é uma coisa que tem em Punta del Este. O que seria? Na frente da minha casa, o Vitorino já esteve lá várias vezes, uma casa normal, de 3 andares, blá, blá. Mas atrás ela é toda de vidro. Então todo mundo te vê dentro da casa. Te acorda de manhã, mas o que é belo tem que ser visto. O que é belo tem que ser visto. É uma casa Big Brother. É Big Brother. É uma casa Big Brother. É Big Brother. Ver o sol entrar, o luar é a coisa mais linda do mundo. Esse cara é toalha. Vai sair do banho, Chicão. Esse cara é toalha. Mas não quer a toalha. Não, eu tô preocupada durante o dia. Não tem toalha. Ele não tem toalha. Olha quem tá na frente desse cara. Eles vão ver vai ver um brutamonte, queridos, vamos ia ficar horrorizado. Ei, Mário, anão é aqui, né, Mário? Anão, quando cai a toalha, é aqui. Cai a toalha, eles vêem o anão. Pequeno polegar. Gato de armazém. O Mário disse que o pequeno polegar ele já dormiu num quarto junto com você. O Chico que dormiu. O Chico. Motorista Paulo Sérgio, seu pequeno polegar. Que então, isso? Vamos parar. De calça de cinto. Cinturão da castidade? Que medo! Doutor Ruschel. Opa, é comigo mesmo. O senhor sempre está recheado de assuntos. Sempre, castidade é com o senhor. Sempre eu estou preocupadíssimo, sabe com quem, não? Eu sinto da castidade. Não, é pra seguir no tema? É seguir no tema, não? Se quiser. Não, porque eu tô preocupado com a CPMF. Então, e a doutora Roberta vai tirar férias, ela tem que antes me dar notícia da CPMF, porque ela vai sair um período aí, e então ela quero dizer que eu tenho 3 versões, mas não por isso que eu queria contar. Nós estamos o cara já tá enrolado. O presidente Bolsonaro foi taxativo. Não existe CPMF. Não vai ter. Aí, para mim, vale o presidente. Aí o Guedes, não vai ter CPMF, mas vai ter um imposto
o imposto que vai desonerar a folha de pagamento dos empresários, mas para compensar, fala assim, a alíquota de 0,5%, 0,6%, que já seria muito mais que a CPMF, que era 0,38%. E o secretário do governo, também falou na criação do imposto. Então, como são tudo conjecturas, e a doutora Roberta acompanha muito de perto, o que ela tem para nos dizer, porque hoje o dia foi de boatos o dia inteiro sobre a matéria. O que eu acho importante? A gente acabar com a especulação, porque em economia a especulação, a expectativa é motor para muitas decisões. A gente vive uma situação no nosso país onde as expectativas estão às vezes de terra arrasada e faz com que as pessoas e muitas empresas que têm recursos, têm dinheiro, guardem esses recursos para só investir se daí melhora a expectativa. Em relação à CPMF, não vai existir. O que nós percebemos dentro dos estudos que estão sendo apresentados, a gente precisa de cautela. Até quarta-feira nós vamos ter um apanhado real daquilo que de fato vai ser apresentado como um projeto, uma proposta. E o que se especula? Que vai se tributar a quem pode pagar e não a quem já está sendo muito onerado. Não tem nada a ver com CPMF, absolutamente. Isso já está mais do que pacificado. Inclusive, o próprio Rodrigo Maia, que hoje, além de presidente da casa importante, que é a Câmara, foi taxativo nesse ponto. Ele manda na nossa Câmara dos Deputados. E ele foi taxativo. Ele disse, não vou colocar em votação nem mesmo o projeto antigo da CPMF. Então, assim, vamos aguardar para ver exatamente o projeto real. Em cima disso, a gente traz essa matéria. Por quê? Porque senão a gente vai ficar especulando em cima de especulação. E aí não faz um serviço. Deixa eu só dar uma informação aqui. Na verdade, o que o governo quer é reunir vários tributos num só. Isso. Esse tributo vai ser um tributo só, que vai ter outro nome. Pode ser IVA, como é cobrado em outros países, ou pode ter um outro nome. Mas ele quer reunir vários tributos num só. Eu quero alertar aqui para uma coisa. Dinheiro não nasce em árvore. Então, assim, as prefeituras não querem abrir mão de recursos. Os governos estaduais não querem abrir mão de recursos. O governo federal não quer abrir mão de recursos. Olha um pouquinho. Se vier a reforma tributária, vai facilitar em termos logísticos, arrecadatórios, tudo bem. Mas mais dinheiro não vai ter, porque mais dinheiro vai ser alíquotas maiores, reunindo um imposto só e morder mais forte o consumidor, o contribuinte. Então, eu quero ver exatamente o que veio do governo federal, porque se for reunir todos os tributos num só, ótimo, essa é a ideia. Uma alíquota mais suave, ou seja, arrecadar mais de mais pessoas. Porque a gente tem hoje uma camada de isenção tributária que não é necessariamente na camada baixa da população. Sim. Aí eu entendo. Agora, os estados vão ter mais dinheiro, o município vai ter mais dinheiro, a União vai arrecadar mais. Pô, então eu vou meter a mão no meu bolso. E é isso que eu não quero. Eu queria retornar o tema um pouco ainda para aumentar o debate, porque a alteração teria que ser aprovada por medida provisória. Medida provisória a gente já sabe. Você tem que ter 308 votos, tem que passar 2 vezes na Câmara, tem que ir para o Senado, não pode ter alteração, se volta. É uma bronca. E o Rodrigo Maia, como eu digo, candidato à presidência da República, né? Ele só aprova o que traz dividendo para ele. O que traz dividendo para ele. Então ele está fazendo uma reforma tributária e ele diz, nessa reforma tributária ninguém, porque ele quer, depois que haja o parto, ele diz, esse neném é meu, a paternidade é minha. Então ele já disse que ele não vai mudar. Então realmente eu aguardo, devemos aguardar, e a prudência é totalmente lógica, para ver porque se o Congresso não comprar a ideia, é muito difícil fazer 308 votos para aumentar imposto, é difícil. Puxa, hoje, nesta segunda-feira, na Câmara de Comércio de São Paulo, esteve presente vários integrantes da equipe do governo federal, da equipe econômica do governo federal, discutindo com empresários e apresentando essas propostas e construindo pequenas alterações. Então, assim, estamos ainda discutindo, eles estão discutindo com pontos estratégicos da sociedade, com pessoas que podem dar pitaco, inclusive, no dia a dia. Então, se percebe algo importante, uma ideia de simplificar, uma ideia de onerar quem pode pagar, desonerar o trabalhador e as pessoas mais pobres que hoje são
as maiores atingidas pelo nosso sistema tributário e, principalmente, trazer algo que seja eficaz numa situação de terra arrasada que se encontra, como o Gustavo Vitorino trouxe, que todos os governos e estados e municípios estão interessados em pegar sua fatia. O que a gente percebe do Guedes, que isso a gente percebe desde o início desse trâmite? Ele está querendo abrir mão de uma fatia considerável que o governo hoje detém para oferecer direto aos estados, porque os estados estão quebrados e o próprio governo federal, numa visão inteligente, percebe que os estados prosperando, o governo federal prospera. Então, isso a gente já percebe um compromisso de buscar essa desoneração, porque o governo vai no momento que a reforma previdenciária terminar, a gente sabe que eles têm uma agenda próspera em termos de capitalização, inclusive até mesmo enfim, falamos mais... Não, pode concluir, pelo menos conclui. De capitalização de uma série de bens e serviços que vão ser privatizados até o final do ano. Muito bem. Chegamos ao final do Atualidades Pampa. Voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco. Até lá.